Oi gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que eu organizo as minhas leituras. Eu já gravei aqui pro canal um vídeo falando como que eu monto a minha TBR do mês, ou seja, como que eu escolho os livros que eu vou ler durante aquele período. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para quem não assistiu conferir depois. Então hoje eu vou contar o que eu faço depois que eu fiz essas escolhas, quais são os meus próximos passos. Mas antes de eu começar, se você gosta de conteúdos assim, já deixa o seu like, que você curtindo o vídeo agora no começo, isso me ajuda muito porque o YouTube entende que vocês estão gostando e entrega para mais pessoas. Então, já senta o dedo aí no like. Então bora lá, livros escolhidos e agora, o que eu faço? Eu comentei com vocês no vídeo mostrando como eu monto a TBR que eu faço uma planilha e lá eu alimento com todos os livros que eu pretendo ler. Eu vou até mostrar pra vocês um pouquinho, rapidinho essa planilha, porque naquele vídeo eu acho que eu não mostrei e vocês vão poder ver que eu já deixo preenchido todos os livros que eu já tenho certeza que eu vou ler durante o ano. Por exemplo, os livros dos meus projetos, do Stephen King, o Harlan Coben, eu já sei qual livro que eu vou ler por mês, então eu já deixo todas as lacunas preenchidas, assim como também para o meu projeto de calhamaços, e vocês vão ver que tem outras células preenchidas também, que são os livros, para minha meta é de ler 35 livros antes dos 35 anos. Se você não sabe quais são esses 35 livros, se você não sabia que eu tinha essa meta, eu vou deixar linkado aqui nos cards também esse vídeo onde eu conto para vocês sobre ela. Eu já deixei mais ou menos a planilha preenchida com esses livros, porque eu gosto de colocar os números de páginas e depois no final vocês vão ver que tem uma somatória para eu saber se tá dentro da média que eu consigo ler no mês. Por isso que eu já deixo mais ou menos preenchida, mas não significa que esses livros que eu já coloquei na planilha vão ser exatamente lidos nesse mês. Eu posso porventura fazer uma mudança no decorrer do ano, é só uma ideia. E as colunas que estão em branco ainda eu vou preenchendo também conforme vão passando os meses. Bom, a etapa da planilha finalizada, depois que eu calculei o número de páginas que eu vejo que tudo bem, acho que dá para ser esses livros mesmo para ler no mês, eu passo esses livros do mês que eu escolhi, que eu coloquei na planilha, para o meu diário de leitura. Deixa eu mostrar aqui mais ele. Esse daqui é o meu diário de leitura da Isa Ribeiro Artes. Olha que bonitinho, vem até com tag do livro. Esse daqui é um xodozinho, gente, porque a Isa, ela criou se inspirando em mim. Então eu fico muito feliz por isso, por ter participado de certa forma dessa criação desse produto. Eu vou deixar inclusive o @ do Insta dela aqui no box de informações para vocês irem lá conhecer todos os produtos que ela confecciona. E nesse diário tem essa parte aqui de planejamento de leituras com todos os meses, ó. E aí depois que eu passo pela etapa da planilha, que eu preencho, que eu calculo direitinho, como eu falei, eu venho aqui e anoto no mês os livros que eu escolhi. Por quê? Porque esse diário, eu fico com ele em mãos mais tempo, é mais fácil, fica mais prático para mim dar uma olhada aqui nesse caderno do que ficar abrindo a planilha a todo momento. Então eu já fico de olho nos livros que eu escolhi, eu abro o diário, vejo e escolho uma dessa lista para ser a leitura da vez. Depois, conforme eu vou acabando a leitura, eu venho, faço um check que eu terminei e já escolho a próxima. Então essa é a próxima etapa que eu faço. Depois que eu escolhi o livro que eu vou ler naquele momento, eu venho nessa parte aqui do diário, essa parte minhas leituras, que é assim, ó, vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui numa parte em branco. Essa parte, ela é assim, você anota as principais informações do livro que você vai começar a ler. Por exemplo, o nome do livro, o autor, o gênero, a editora, o formato, se é físico, se é e-book, a data que você iniciou e depois, quando você acabar, a data que você terminou. Aqui, inclusive, tem essa parte que eu acho bem legal, que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos em etapas. Então, essa daqui
é a próxima etapa que eu faço. Coloco as principais informações do livro que eu escolhi para ler naquele momento. E durante a leitura, aqui atrás dessa página tem essa parte, minhas anotações e resumo, essa página pautada, que eu gosto de ir fazendo anotações conforme eu leio o livro. São algumas observações, como nomes, onde a história se passa, quando, o que eu tô achando da história, o que eu tô achando da escrita do autor, as minhas opiniões no decorrer da leitura, coisas que eu preciso lembrar na hora de fazer a resenha. Isso me ajuda muito a anotar essas observações aqui, para depois eu me lembrar e escrever a resenha. Algumas vezes esse espaço não é suficiente e eu vou lá e coloco, vou pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês. Eu vou lá e pego uma folha de um bloquinho, porque ó, como vocês podem ver, esse caso eu usei a página inteira e aí coloquei uma folha do bloquinho para complementar. E aí eu deixo depois anexado no meu diário. E no diário também tem essa parte que eu falei que eu ia comentar depois, que é uma coisa que eu gosto de fazer durante as minhas leituras, que é anotar algumas citações que eu achei interessantes. Então, as que mais se destacam eu vou e anoto nessa parte aqui. Não é sempre que eu anoto, às vezes a leitura tá tão empolgante que eu acabo lendo direto e esqueço de parar para anotar. Isso acontece algumas vezes também. Mas quando eu me lembro, quando eu vejo uma frase que se destaca, eu gosto de anotar ali. Isso eu faço com todos os livros, ou pelo menos com a maioria. Eu prefiro de fazer essas anotações aqui no diário. Mas tem alguns livros que, se forem para estudo, são leituras para desenvolvimento pessoal, eu gosto de fazer essas marcações no próprio livro. Como, por exemplo, eu separei aqui um livro do Gustavo Cerbasi que eu li, Como Organizar Sua Vida Financeira, que, como vocês podem ver, ó, eu gosto de usar essas flags para marcar a página, e dentro da página, às vezes, eu até sublinho, até escrevo. Aqui tem uma parte em lápis grafite que eu gosto de anotar, porque ele tem o objetivo de estudar. É um livro sobre finanças pessoais que eu gosto de ler estudando, então eu acho que eu fazendo anotação no decorrer da leitura, marcando as páginas, sublinhando, vai me ajudar a fixar ainda mais o que eu tô lendo. E depois, futuramente, se eu quiser voltar para reler, para relembrar o que eu li, essas marcações vão me ajudar bastante. Mas isso, então, como eu falei, eu só faço em casos de livros que eu uso para estudo. Em paralelo às minhas anotações no diário, eu uso também o aplicativo Scoob, que é basicamente uma rede social voltada para os leitores. Lá, assim que eu pego um livro para ler, eu já registro no aplicativo. Muitas vezes eu uso uma ferramenta que tem nesse aplicativo que calcula mais ou menos o tempo que eu vou demorar para ler esse livro. Então eu começo e já dou um play lá para ele contando quanto tempo eu demorei para ler aquele número de páginas que depois eu coloco lá. Ele calcula quanto tempo mais ou menos eu devo demorar para terminar. Então eu gosto de fazer isso muitas vezes, e conforme eu paro de ler, eu pauso a leitura naquele dia, eu abro o aplicativo, preencho com o número de páginas que eu li naquele dia, e aí eu também consigo ver quantas horas faltam para eu terminar. Eu faço isso sempre que eu leio um livro novo. Livro finalizado, eu vou lá, abro o meu Scoob e faço a minha avaliação no aplicativo. Eu coloco a quantidade de estrelas também lá no Scoob. Isso depois, visivelmente, fica muito mais fácil na hora de ver quais foram as minhas melhores leituras do ano, quais foram as minhas piores, porque tem uma opção lá de você separar por leituras do ano e você vê tanta quantidade de livros que você leu, você consegue ordenar por quantidade de estrelas. Então eu consigo ver qual livro que eu dei menos estrelas e quais que eu dei mais, ou até os que eu favoritei. Então eu gosto bastante de usar esse aplicativo, me ajuda bastante. E a última etapa disso tudo é a resenha. Então eu pego, como eu falei pra vocês, o meu diário, onde eu fiz as minhas anotações, faço a minha resenha no notebook e depois compartilho com vocês, tanto no Instagram como também deixo lá no meu Scoob. Então, como vocês puderam ver, eu
utilizo 3 ferramentas para me organizar: a planilha de Excel, o diário de leitura e o Scooby. Eu sempre uso essas 3 ferramentas com todos os livros que eu leio. Acho que assim fica mais organizado e eu me encontro melhor mês a mês. E vocês, como costumam organizar as leituras de vocês? Vocês utilizam quais ferramentas? Vocês têm Scooby ou algum outro aplicativo para ajudar nesse momento? Comenta aqui embaixo, assim a gente troca ideias e eu vou adorar saber. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilha com seus amigos e não deixe de se inscrever caso ainda não sejam inscritos. Espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui e até o próximo vídeo, gente!